Olá, boa noite, todo mundo que vem se achegando aí. Hoje a gente vai fazer a nossa live entrevista, eu e a Andressa. Daqui a pouco a Andressa entra com a gente. A gente vai entrevistar a querida Ana Flávia Zwin, que daqui a pouco chega também. E sejam bem-vindos, Juvenal, bem-vindo, Letícia, Ana. Vamos dar um tempinho só para as pessoas entrarem e a Andressa e a Ana chegarem, a gente já inicia. E daí, se vocês tiverem perguntas para Ana Flávia, ou que vocês queiram acrescentar na live, a gente vai deixar um tempinho no final para isso. Vamos aguardando aqui as duas entrarem. Ana Flávia chegou. Júlia, aniversariante do dia. Clap, clap. Olá, tudo bem? Oi, Ana Flávia, tudo jóia? Tudo jóia, e Tudo bem, você? Tudo bem também. Deixa eu ajustar meu tripé aqui, para não ficar muito de perto. Daqui a pouco a Andressa chega e a gente inicia. Tenta E não, aí? isso aí. Tá muito frio aí ainda em Nova York? Não, já Tá melhorou um nada, pouco. agora já tá acalmando. Hoje tá uma manguinha só assim. Que Tá bem mais bom. tranquilo, tá um tempo tá gostoso. Deixa eu ver, solicitações. A Andressa, pedi para ela participar, já já ela entra. Tava Como é que vai? homenageando a aniversariante aqui do dia, a Júlia Grimaldi. Ai, que Olá, Chegou, Andressa! Oi, tudo bom, Andressa. meninas? Tudo jóia, e vocês? Tudo Tudo bem bem também. também. Friozinho por aqui, né, Jô? Sério? Tá começando, né, na verdade. Exato. Eita. Então, hoje a gente começa, né, as comemorações da Semana da Voz, da Procanto. E ainda vem coisa muito boa aí, eu ouvi dizer. Tem que ficar de olho, porque essa semana tá especial mesmo. Tem vários eventos, a gente fez uma divulgação hoje. Tem o congresso, que a Ana Flávia também vai participar. Você também vai participar, Adri? Nós três vamos participar, né? Do Do congresso. congresso de Voz Cantada? Ah, da Flávia, você diz, dessa vez eu não vou, mas eu vou estar lá, com certeza de Ah, que aluna. ótimo. Então, tem esse congresso que é bem bacana, tem outros eventos que vão acontecer em abril, tem um evento lá de uma pessoa que está bem bacana também, que é mais voltado ao canto popular. Acompanhe as divulgações aí, que não vai faltar coisa sobre voz. Então, vou começar. Quem chegou, chegou. Quem vem chegando, vem chegando. Ana, eu vou começar essa live te perguntando um pouco da tua trajetória. Conta pra gente um pouquinho como é que você se envolveu com voz, com teatro musical e com vocologia. Aham. A minha trajetória começou eu cresci numa cidade do interior do Paraná chamada Mandaguari. Não sei quem conhece, é entre Maringá e Londrina, uma cidade bem pequenininha, de 25 mil habitantes mais ou menos. E eu comecei cantando na igreja, tocando teclado, piano e tudo mais. E aí eu fiz faculdade na UEL, em Londrina. E quando foi época de fazer meu mestrado, que eu mudei para os Estados Unidos, consegui uma bolsa de estudos na universidade lá. E até então, meu foco era mais no piano, que foi onde tudo começou. Só que eu sempre trabalhei com voz, mas não tinha feito um curso de voz em si, até que eu comecei a acompanhar muitas aulas de técnica vocal. E muitas perguntas vinham, né, de não saber por que esse professor faz desse jeito, por que aquele faz daquele jeito, e não fazia sentido na minha cabeça, não tinha uma coesão entre todos os professores. E daí eu comecei a fazer muita pergunta e investigar, e comecei a fazer mais aula, e comecei a estudar pedagogia e tudo mais. Daí eu fiz meu doutorado e durante o doutorado continuei essa busca toda até eu descobri o curso de vocologia, que é do NCVS, na Universidade de Utah. Que esse curso, na verdade, eu fiz depois do meu doutorado, quando eu já estava trabalhando com voz na Universidade de Miami. Eu tive uma posição lá desde 2009, mais ou menos. E lá eu trabalhei com canto tanto de teatro musical quanto canto contemporâneo e popular americano. E daí em 2015, que foi quando eu fiz o curso de vocologia, que abriu essa parte mais científica, né? E tudo começou um dia eu cheguei no médico e falei, o que passa lá dentro? O que acontece? Por que os professores não ensinam o que está acontecendo funcionalmente, né? E fisiologicamente? E daí essa busca começou. E daí isso levou que eu começasse a fazer pesquisas
na área científica e fazer um trabalho todo com o Departamento de Medicina da Universidade de Miami, da Miller School of Medicine, que foi onde eu tive um segundo apontamento de Lecturer of Otolaryngology por um período, até eu vir para a NYU. Então, assim, dando um resumo da trajetória geral, né? Mas tem muita coisa para abrir. Muito legal. É engraçado essa trajetória, que eu acho que talvez nós três, e eu acho que a maior parte dos professores de canto envolvidos realmente com pedagogia vocal, tem essa trajetória de busca de entender um pouco, né? Seus primeiros contatos com canto, e daí acabam se envolvendo em pesquisa e acabam formulando coisas e enriquecendo o meio. Muito legal. Exatamente. E conta um pouco pra gente de agora. O que você está fazendo agora? Na faculdade, na NYU, que é onde eu sou diretora do curso de Vocal Performance. E o Vocal Performance, ele é uma umbrella, é uma sombrinha, né, que a gente diz, de vários meios de concentração. Tem a voz clássica, a voz de teatro musical e o contemporâneo. A gente abriu o contemporâneo, inclusive, no ano passado, que foi uma luta grande até passar por currículo, aprovação e tudo mais, né? Foram 3 anos trabalhando nisso tudo para que abrisse. Então, agora a gente abriu no undergraduate level, que é o licenciatura, né? E agora estamos abrindo no mestrado. Então, a partir do ano que vem, já recebemos também alunos de mestrado no canto contemporâneo americano. Então, nessa posição, eu trabalho dando aula de voz, fazendo pesquisa também, embora a pesquisa não seja tecnicamente parte do meu trabalho fixo, né? Porque aqui tem muitas pessoas que trabalham com pesquisa, que eles ganham grants do government para fazer pesquisa, e esse não é o caso da minha posição em si, como diretora do programa. Tem muita coisa que eu faço no sentido de cuidar dessas 3 áreas de concentração. A gente também tem um programa de PhD e estamos no processo do DMA, que é o de performance, né? O doutorado em performance. E eu sou uma das professoras do curso de vocologia, que é dentro da Steinhardt, junto com o Langone Voice Center, que é o centro de voz da Universidade de Medicina da NYU, que é o Langone. E eu dou aulas também de performance, aulas voltadas em performance, e a gente também faz vários shows. Então, a cada semestre, nós fazemos uma média de 3 a 6 shows, a cada ano, né? 2 semestres. E esses shows são uma oportunidade muito interessante, porque como a gente está em Nova York, a facilidade de ter acesso aos profissionais da Broadway é muito maior, né? Então, compositores como Stephen Schwartz, que escreveu Wicked, e o Charles Strauss, que escreveu Annie, vários desses profissionais, eles se juntam a nós para fazer um rearranjo de um musical que eles querem trazer para Broadway de novo. Então, acaba que os nossos alunos são meio que um cobaia, mas um cobaia muito bom, né? No sentido de estar aprendendo diretamente com eles e estar vendo a troca de letra, de música, de script, de tudo que está acontecendo ali no momento, para que a gente possa pôr em cartaz. Então, a gente fez o musical Rags, a gente fez o Finding Wonderland e vários outros musicais. Então, nessa parte, eu ajo como diretora musical, trabalhando como maestrina, e a gente também abriu uma aula que chama Broadway Orchestra, que é para músicos interessados em tocar na Broadway, que eles queiram ter um know-how, né, de como que acontece e tudo mais, e tem 2 profissionais da Broadway que são meio que mentores desses alunos. Então, eu tenho o privilégio de regir pelo menos 1 ou 2 desses musicais com a Broadway Orchestra e com os cantores do departamento. Então, o que eu gosto muito aqui é que tem essa amalgamação, não sei se é assim que fala em português, mas de essa junção de tudo. E corrige meu português, viu? Porque espero que minha mãe não esteja ouvindo, senão ela vai assim me chamar depois. Mas essas 3 coisas que se unem entre a voz, a parte musical e a parte científica, né? Que é muito necessária na área de pedagogia. Uau! Muito legal. Uma coisa que a gente ficou se perguntando, a gente já tem as nossas próprias indagações, cada uma na nossa história, né? Mas como é que o curso de vocologia fez a diferença em toda essa parte mais prática, expressiva da Broadway? Conta um pouquinho pra gente como que foi que você conseguiu a aplicação prática da vocologia. Olha, a aplicação prática veio depois de muito perguntar e muito tentar entender, porque o curso de vocologia ele é muito complexo, né? No sentido de
entender como é que o mecanismo funciona e quais são os vários tipos de coordenação vocal que você pode fazer para atingir a mesma sonoridade. Aí isso levou o meu interesse na parte da acústica vocal, de fazer uma pesquisa maior no sentido de como que a ressonância acontece, né? E o que é essa ressonância, quais são os tipos de timbre diferentes que tem de ressonância e tudo mais. E isso me fez entender um pouco mais essa parte da inertância vocal, do trato que acontece, quando as coisas estão alinhadas, né? Então, essa parte acústica foi uma parte que, assim, abriu muito a minha mente em trabalhar com cantores, principalmente com cantores com patologia vocal, porque quando você consegue fazer essa junção de ressonância do vocal tract, do trato vocal da pessoa com a nota que ela está cantando, em qualquer estratégia que seja de belting ou seja de canto lírico, ela aumenta essa como é que eu te falo? Essa amplitude of vibration, a amplitude de vibração das pregas vocais, que ajuda nessa self-sustain oscillation, essa sustentação, né, própria da vibração, do padrão da vibração da voz, né? Então, isso é uma coisa que eu foco muito com os meus alunos, porque uma vez que eles entendem como que isso acontece e eles conseguem reproduzir, o resultado é maravilhoso. Não é do dia para a noite, né? Mas o resultado dá muito benefício. Inclusive, eu estava com uma cantora hoje, que ela está comigo já há 3 anos. E a gente fez assim, um trabalho bem forte com tudo isso, porque ela já teve hemorragia vocal, já teve de tudo que você pode imaginar. E agora ela foi no médico e o médico falou, olha, parece que você nunca teve nada. Mas ela tem feito um regime assim bem forte, não pesado no sentido porque é o contrário, né? Em vez de ser peso, a gente trabalha muito com a diferença do poder versus a força. Trabalhar na parte do poder em vez da força vocal, né? De entender qual é o poder que vem do mecanismo natural e como utilizar essa parte toda. Muito bom. Então, às vezes, quando a gente tem encontros de professores de canto, as pessoas falam, poxa, mas eu não quero ficar explicando fisiologia para o meu aluno talvez não queira saber de laringe, não queira saber de inertância. Aí eu queria te perguntar, na prática, como são as ferramentas que você usa para usar isso? Você desenha exercícios novos? Quanto que a explicação para o aluno do que está acontecendo se transforma em uma coisa importante? Quanto que você elabora exercícios a partir desses princípios? Como que funciona? Interessante sua pergunta, porque assim, os alunos, na verdade, eles não precisam saber de tudo que está passando na nossa cabeça, né? Mas como pedagogos vocais, eu acho muito importante nós entendermos assim, mesmo pelo Zoom, é incrível como você consegue perceber muitas coisas, ainda mais porque você está ali de frente, né? E percebendo o que está acontecendo na musculatura, na tensão, aqui, na jaw, na mandíbula, a respiração, como que o sistema está funcionando num todo, é onde eu vou atacando no sentido de, ok, faz esse ajuste aqui, como que você sentiu? Ou como que reagiu sua voz? Como que você percebeu que a sua voz reagiu a isso, isso, aquilo? E eu vou dando exercícios pausadamente, porque uma vez que eles desenvolvem uma coordenação numa área específica, aquilo engrena, faz aquela cognição cerebral que uma vez que está conectado ali, que eles passaram daqueles 21 dias de fazendo daquela maneira, provavelmente não vai mais voltar ao que era antes, né? Uma vez que eles passaram 90 dias de prolongar essa continuidade e consistência desse mesmo exercício, já fica ali. Então, assim, é um processo porque eu não posso dar todos os exercícios de uma vez e tentar fazer um fast fix, porque daí não vai funcionar, né? O aluno tem que passar por essa coordenação motora toda como se ele estivesse aprendendo a andar, né? E tem muita coisa que não dá para eu falar para o aluno, aciona o seu CT, o músculo do CT aí que tá fraquinho. Não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, como que eu vou chegar lá? Tem um processo, né? Tem um processo. Tem uma coisa aqui no Brasil, agora eu acho que está melhor, porque a gente já tem uma história maior, né? Com o ensino mesmo de belting, de canto popular, assim. Mas no começo tinha uma ansiedade muito grande, porque as franquias começaram e tinha que ter vozes para ontem, né? Então, passou um tempo a gente tentando dar um jeitinho, assim, né?
É muito importante retomar essa ideia do processo, que não é esse quick fix. Na verdade, é uma coisa que você demora um tempo para condicionar, né? Com certeza. Então, é muito importante você falar disso. Muito legal. Muito bom. E como é que foi sua aproximação com o belting? Foi uma coisa que você sempre fez? Ou que você foi se aproximando? Como é que foi se apropriar dessa estratégia? Adorei esse termo que você criou, estratégia vocal. Obrigada, linda. Isso foi mais assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é até engraçado lembrar isso, porque eu não conhecia teatro musical. Isso foram o quê? 15 anos atrás, não faz tanto tempo assim. E eu lembro que o primeiro musical que eu fiz aqui foi o The King and I, O Rei e Eu. E não tinha tanto belting ainda, tal, mas conforme eu fui pegando mais experiência e vendo o que o teatro musical era mesmo, que eu fui vendo como que as pessoas estavam lidando da voz. Quando eu trabalhei no Billy Elliot, que foi o show foi em 2012, se eu não me engano, eu tive que trabalhar muito com criança. E criança, na Broadway, assim, eles pedem para eles scrout, né? Não é nem belt, tipo, vai lá para cima. Lá em cima. Então, e tinha muitos dos meninos que eram os Billys, que eles passavam pela mudança de voz e tudo mais. E vendo, assim, as dificuldades gerais do teatro musical, me levou ao belting, mas também me levou, de uma maneira geral, a tentar entender essa funcionalidade da voz, né? Respondendo mais especificamente na sua pergunta, assim, no belting em si, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam fazendo de uma maneira mais bem sucedida tinham alguns tipos de coordenação na voz delas que era diferente das outras que faziam o gritado, entendeu? E daí que foi que eu comecei a tentar investigar mais por que disso, daquilo, e com todo esse trabalho eu vim entender assim que a voz, mesmo que você não vai cantar nas partes mais agudas, se não tem um balanço do sistema, esse equilíbrio do sistema, de você conseguir acionar a sua voz nas partes mais agudas, mas assim, dizendo mais aguda, meus alunos podem te confirmar. Eu levo eles até o máximo que eles podem, eu falo assim, é o seu shoe size check. A gente vai checar que tamanho que é o seu pé, sabe assim? Qual que é o tamanho da pé, chegar até onde que fica. Perfeito. E no sentido, assim, de manter aquela pliabilidade de até quando que você consegue esticar, não no sentido de puxar no limite, mas no sentido de, se você não ativa todas as partes dessa coordenação, vai ficar muito complicado se você quiser usar só o CTA e ficar aquele belting gritado, né? Porque daí não tem acesso nenhum de CT, de nada. Às vezes, e outra coisa que eu percebi muito, que foi que nessa parte da coordenação, a pressão subglótica era o que eles estavam atribuindo à constrição laríngea. Então, já tinha bastante pressão subglótica natural, porque o músculo já está numa posição mais fechada, em vez de estar mais aberto. E daí eles associavam que aquela sensação de pressão subglótica tinha que também ser que, vamos lá. E daí isso arrebentava com tudo, né? Então, assim, foi nesse trabalho de manusear como trabalhar essas dicotomias, tanto dos músculos antagonistas, quanto do tanto de pressão, com tanto de ar, como você trabalha. Eu gosto muito dessa expressão breath management, que assim é gerenciamento do ar, né? Do fluxo. Porque às vezes os alunos falam, mas eu estou respirando. Está respirando, mas não está usando Eficientemente. Como que é? Eficientemente, com eficiência. Trava-língua. Trava-língua agora. Faz tempo que eu não uso essa palavra. Então é mais ou menos isso. Perfeito. Muito posso bom. Posso fazer um comentário até aqui, Jô? Claro. Quer dizer, um comentário que vai até jogar aqui para uma pergunta. Você estava falando dessa coisa do peso vocal. E eu estava pensando aqui, né, já que até o tema de hoje é sobre a questão da estética, do belting e tudo mais. Primeiro que quando a gente pensa no belting, a gente pensa que é o teatro musical, como nós conhecemos atualmente, que nasceu naquele contexto norte-americano e que tem aquela particularidade de terem vários gêneros musicais, né, pop, soul, rock, jazz. Realmente é um caldeirão aí de influências, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, ao longo da história,
quando a gente pega ali a partir dos anos 1930, com a Ethel Merman cantando I Got Rhythm, e depois quando a gente pega a Cassie Levy cantando, por exemplo, Let It Go, naturalmente as expectativas estéticas vocais vão mudando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, Flávia, se possível, para a gente dar essas expectativas aí vocais ao longo desses anos. Como é que para você era esse belting antes? Como é que ele é hoje? E adorei que você fez essa pergunta, porque acho que você nem sabe disso, mas em uma das partes da palestra que eu estou preparando para quando a gente vai estar juntas, eu vou falar um pouco desse fenômeno crossover do belting e da voz. Porque, assim, quando a gente para pensar de onde que a voz, de onde vieram todos esses estilos sonoros, né? E a gente olha, como você mesmo falou, antes da década de 40, depois da década de 40, e a gente vê, assim, que do canto lírico vieram as operetas. Das operetas, que ainda eram um canto lírico, mas de uma maneira mais vivencial, de uma maneira mais coloquial, né? Com mais coisas engraçadas, mais leve, né? Mais leve, né? Isso tudo foi dando espaço para a abertura do teatro musical como a gente conhece. Só que começou como o Golden Age, né? E dessa época da Golden Age, depois veio a era do rádio. A era do rádio daí começou a influenciar o teatro musical e começou a influenciar outras coisas. Quando veio o rock, então, que aí explodiu tudo, porque daí o teatro musical você vê com Jesus Christ Superstar, com Hair, os musicais que foram mais rock, que eles meio que pegaram a influência do Elvis, né, naquela época. Daí a gente vê que, assim, na década de 40, quando teve o musical Oklahoma e todos esses outros musicais a partir de Oklahoma, foi quando eles começaram a chamar do book musical, que é quando eles começaram a escrever músicas específicas para os cantores, com o papel específico da Maria falando do João, que tinha o filho não sei o quê, e na música tinha todas essas informações. Antes, as músicas já eram mais generalizadas. Então, quando se começou isso, mudou um pouco a estética vocal também naturalmente, pela facilidade que precisava ter uma range mais baixa para que a voz pegasse o mais conversacional, a parte mais conversacional. Quando a gente passa para... Quando chega os jukebox musicals, a gente vê que também tem essa mudança. Por quê? Os jukebox musicals praticamente estão pegando músicas populares e tendo que fazer o estilo da mesma maneira como as músicas populares, né? Daí vem os musicais de agora, tipo o Hamilton, que incorpora o hip-hop, o Dear Evan Hansen, que incorpora outras coisas. Aí tem os outros jukebox musicals da Carole King e tudo mais. Então, todos esses estilos, eles requerem sonoridades tão diferenciadas, porém, o instrumento ele é capaz de fazer cada uma dessas diferenciações vocais sem compromise, sem fazer nada ficar fora de alinhamento, né? Mas muitas vezes, pela essa falta de entendimento do tanto de pressão subglótica ou disso ou daquilo, as pessoas vão diretamente para aquilo que é mais fácil, né? Que é o natural do instrumento, que é querer abrir e gritar. Então, essa coordenação, que é uma coisa muito nova, e eu acho que pelo mercado da música contemporânea ser muito novo no sentido acadêmico, pedagogo, isso causa um desbalanço, um imbalance, desequilíbrio. uma falta de balanço entre tudo, né? Muito bom. Que interessante isso porque fica mais fácil da gente entender por que o teatro musical tem uma ênfase tão grande na compreensão de texto a partir de um determinado momento. Por que cai o estilo mais lírico de cantar e entra esse outro estilo que tem mais intelecção de fala, né? É quando os enredos ficam complexos e você tem que poder acompanhar melhor essa trama, né? E todas as coisas que estão acontecendo. Muito bacana. Inclusive até tem, eu não sei o que a Ana Flávia acha em relação a essa categorização, mas eu já vi alguns artigos, o pessoal categorizando entre legit, tradicional, contemporâneo e pop rock. Eu acho que foi o Matthew Edwards, lá da Shenandoah, que deve ter feito o artigo, e aí eles categorizam, né, dessa forma,
colocando então o belting nas últimas 3 categorias, né? Dentro do tradicional, que aí já começa a entrar mais aquela pegada Chicago, Hello Dolly, né? E você acha então que essas estéticas todas que a gente vê nessas categorizações coexistem então até agora? Como é que isso está acontecendo nos dias atuais aí? A categorização sempre tem essa coisa de terminologia, né? A terminologia, ela tá ali para tentar colocar numa caixinha algo que a gente está tentando entender, né? Então, assim, quando você escuta uma música pop rock, você consegue discernir se aquilo é um pop rock que está usando um mix, ou se é um pop rock que está usando belting, ou se é até um pop rock que está usando um growling, que é aquela bem metálico, Distorção. né? Então, assim, embora sim, tem essas categorias e elas são bem entendidas, tem muita... No mundo acadêmico, tem muita gente que não gosta de específicas categorias. Por exemplo, eu sei de pessoas que mexem no mundo clássico que acham um absurdo chamar a head voice de legit. Por quê? Porque eles falam, se isso é legit, tudo mais não é legítimo, né? Porque é isso que a palavra significa. Então tem várias, assim, guerrinhas de terminologia, né? Eu tento não entrar muito em guerrinhas de terminologia, porque no fim das contas a gente está entendendo o que está acontecendo na voz, está entendendo a sonoridade que é e está atingindo o público da maneira que tem que atingir, né? Mas acho que é isso. Mais alguma pergunta que eu falo? Essa coisa da polêmica, né, Jô? Acontece também direto aqui no Brasil. O pessoal que fica comentando, por causa do belting, do mix, aí acaba, às vezes, até gerando mesmo uma dificuldade da gente, às vezes, chegar num consenso de qual é realmente essa sonoridade, de como é que funciona, né? Mas sabe uma coisa que eu penso nisso tudo, Andressa, é que assim, como que a gente pode saber até que ponto algo é um belting ou um mix belting ou não sei o que, entendeu? Você teria que colocar a agulha dentro do CT muscle para tentar. E quem vai fazer isso? Ninguém vai fazer, você entendeu? Então é tudo através da audição, como você está percebendo aquilo que está acontecendo e fazendo julgamento. É a mesma coisa com o speech pathologist. Se um fonoaudiólogo vai lá e vai falar, ok, faz o gráfico da roughness da voz, com quanto de sujeira tem na voz, de 0 a 10. Se você e a Joana formos fazer, cada um vai ter uma numeração um pouquinho diferente, entendeu? Então, essa subjetividade de falar de belting, de mix, que é o que eu acho que fica muito complicado, entendeu? Porque ninguém vai agree com ninguém vai concordar 100%. 100%. Mas a gente consegue perceber, tá, isso aqui tá atingindo uma reação visceral que o ator tá precisando fazer no momento que há uma briga entre namorados. Ou no momento que há uma discussão entre pai e mãe. Você consegue. Você entendeu? Então, acho que, assim, às vezes a gente fica muito fechado em picuinha, em vez de ver o que está acontecendo mesmo no sistema. Se o sistema tá fechado, tá comprimido, tá tudo acontecendo ali de uma maneira ineficiente, tem várias coisas que dá para focar ali já para perceber qual que é a sonoridade que você está tentando ir, né? Quanto a Perfeito. Isso. É claro que se Nossa, você for quero bater muitas audição. palmas. Muito bom. Por causa dessa coisa que a gente tem de tanto acesso à ciência da voz, às vezes fica uma disputa. Não, o belting, na verdade, é quando tem 50% TA e 50% CT. Não, na verdade, é CT com a máscara assim. Não, na verdade, é só M1, né? Nunca entra M2. E, na verdade, isso não importa. O que importa é a sonoridade que tá... Talvez cantores diferentes sejam sendo eficientes nessa pegada que você falou, num momento que é brigado e que tem que parecer muito intenso. Aquela emoção, né? Com ajustes ligeiramente diferentes. E não importa, na verdade, é chegar no objetivo musical, na sonoridade que precisa. E a gente não vai poder afirmar que é 53% isso ou aquilo. Não, como. Muito bom. Tenta chegar perto, né? Tanto assim, um disclaimer. Eu estou escrevendo um artigo agora com o Dr. Titsa, que foi meu mentor na faculdade. E ele, nessa história de M1, M2, ele falou, tá bom, mas eu me recuso a falar só M1, M2, porque tem M1.5, M1.6, M1.7. Eu falei, tá bom, vamos com o número, então, não tem problema. Pois é. Boa. Ai, meu Deus, muito bom.
Você quer falar mais alguma coisa, Jô? Tem uma pergunta aqui que me veio à mente, que tem até relação, acho que com algo aqui que o pessoal perguntou, que é falando um pouquinho agora do teatro musical no Brasil, né? Tem até, o pessoal não sabe aqui, mas eu tive o privilégio de ter a Ana Flávia aí na minha qualificação e a Jô na minha banca da dissertação, que eu fiz um mestrado também ligado a teatro musical no Brasil, né? E aí, o pessoal tem perguntado muito, né? Você observa a diferença entre cantores de teatro musical brasileiros e americanos? Ou os brasileiros estão cantando que nem os americanos? Como é que você vê isso? Olha, eu só posso responder essa pergunta quanto aos musicais que eu assisti, que foram poucos. Então, assim, me perdoe se a minha resposta vai ser do que eu conheço e não do que está acontecendo agora, porque eu não sei como é que está o mercado no Brasil agora sobre isso. Porém, a percepção que eu tive quando eu vi alguns dos musicais aí é que duas coisas me chamaram a atenção. Uma foi da questão da tradução, da questão de como que a tradução dá um impacto nessas estratégias vocais, porque as estratégias vocais do belting, elas estão diretamente ligadas às vogais. Uma vez que você muda uma palavra que está com uma vogal específica para um belting num é, no inglês, para um i no português, já não vai sair a mesma coisa, porque o cantor daí já tem que fazer toda essa mudança de trato vocal para tentar tirar uma estratégia belting numa vogal que é mais mix. E não é adequada, né? Não é adequada. Então, essa foi uma das coisas que eu percebi que era o maior desafio dos cantores brasileiros, e muitas vezes, por causa da tradução não ser adequada e específica para esses momentos chaves de belting, dificultava muita coisa. Porém, além disso, e isso é uma coisa que eu percebi que o som ficava mais pesado, com menos matching de resonance, com menos sintonia. Ressonância. Menos sintonia. Das ressonâncias, né? E no sentido da voz, eu percebo que, assim, no geral, o canto brasileiro, o canto popular brasileiro, ele é mais gutural, né? E as vogais são mais... Eu percebo que tem muito mais... Não tem tanto vocal fry, igual os americanos, que falam assim. Pelo menos eu não percebo isso, mas eu também não falo com brasileiro o tempo todo, assim, para ver se tá acontecendo isso ou não. E vocês sempre usam as vozes maravilhosamente. Então, eu acho que o meu público é meio biased. Mas no sentido da voz ser mais pesada. Eu noto que tem um peso maior na voz brasileira e às vezes eu noto que esse peso é traduzido quando é um musical, não só por causa da tradução de letra, mas por causa dessa tradução de cultura mesmo, né? Então eu me pergunto às vezes até que ponto essa tradução de cultura é o que não está ajudando que os brasileiros, quando cantam belting e cantam teatro musical, consiga fazer esse levante de deixar a voz leve, fluindo pelo ar, né? Eu acho que a gente tem uma coisa aqui... Desculpa, Adri, te interromper. A gente tem uma coisa aqui que assim, o belting tem essa coisa com a voz falada, a gente tem uma relação com o teatro musical, que a gente tem surtos, né? Agora a gente está numa fase mais estável do teatro musical, mas a gente tem períodos e depois meio que não tantos títulos, né? Se a gente for olhar na história, assim. Então, acho que talvez esteja sendo ainda complicado, menos do que já foi, da gente entender o que acontece no belting, que é esse tipo de emissão que talvez... Porque assim, eu conversando com vocês aqui, se eu for acender pro agudo, com esse estado de calma que eu vou fazer assim, né? Eu vou pra cá, que bacana, muito legal. Eu não vou fazer, né? É muito difícil ir para esse som. O som é aprendido para a maior parte de nós que moramos agora em apartamentos, em cubículos, não é muito uma coisa que está na fala brasileira urbana. Talvez esteja na fala brasileira sei lá, do boiadeiro, da moça que está lavando roupa na beira do rio, né? Então, é muito difícil, eu sinto, cultivar nos alunos que estão buscando essa sonoridade, que eles não entendam que isso é realmente uma subida da voz grave deles, que é onde ela é mais intensa, para um centro, porque as pessoas não experimentam essa subida mais
né, pegada. Isso, Porque não tem experiência no teatro, não tem experiência na fala. Fala, Li. isso que você falou é muito real, Jô, porque às vezes eu tô aqui no ambiente também de aula e às vezes falo pro cantor, imagina que você tá chamando a pessoa lá do outro lado, da rua e tal, a pessoa parece que fica uma interrogação, assim, como assim? Como é que eu chamo a pessoa lá do outro lado? Então é bem isso que você falou, com essa coisa da tecnologia, da gente usar muito agora essa coisa de áudio, a gente fica pertinho falando aqui, né? O áudio de WhatsApp o tempo inteiro, no telefone, e aí acaba não vivenciando mesmo uma coisa que vem de algo natural. Realmente, o Belt é isso, então É. falou muito, muito interessante. É interessante porque isso é aqui também, a mesma coisa. Acho que é a fase que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que não existe mais essa coisa de estar lá fora, de chamar, de gritar, de... E às vezes eu pergunto até para meus alunos aqui, a única coisa que eles conseguem falar, o outro dia eu achei tá bonitinho. Eu tenho uma aluna, eu falei, quando que você fala mais alto assim em casa? Ela, só quando eu chamo minha mãe. Ela, mãe, mãe. Eu falei, ai meu Deus. Então vamos usar isso aí. É a única coisa. Eu falei, ok, chama a tua mãe então. Tem uma coisa que não canta mais em grupo, né? O belting também se origina nos cantos de trabalho, onde era ruidoso, talvez. As pessoas estavam quebrando pedra, tinham que falar de longe e tal. É um outro desafio vocal. Além de outros contextos, né? Que o Conan pode colocar aqui também, que são super interessantes, que ele estuda muito música afro-americana. Mas acho que é isso. A gente não canta mais junto. Então, quando a gente for cantar, a gente canta um pouco. Mas sabe uma coisa que me... Desculpa te interromper, Joana, mas uma coisa que me faz pensar é assim, eu lembro na minha época de faculdade, agora eu vou dar minha idade, né, porque não tem como, era aqueles tijorola, aquele celular de tijorola, que tinha até uma flipzinha, que era assim, pesado. Tamanho. Então, assim, eu lembro do meu primeiro celular e não era uma coisa muito comum, era assim uma honra ter um celular na época, né? E ainda tinha um pouco disso, assim, você viu o seu amigo do outro lado da rua, ei, fulano, não sei o quê. Ainda tinha algumas coisas que mantinham, que hoje em dia não. Você tá na mesma sala, você tá texting. Você tá na mesma sala, você tá nem falando mais, não tá, né? Tá falando por emoji, por letrinhas. Então, assim, tudo isso tem um impacto vocal, né? Se a gente for ver desde lá da época da caverna, quanto que se usava voz até agora, é muito diferente, né? Então, isso tudo vai afetando até o tecido, né? Até historicamente falando, voltando àquela hora que você estava falando do belting, dos anos anteriores até os anos atuais, né? Não tinha amplificação, por exemplo, lá em 1940. Então, isso também mostra que não era só porque eles estavam cantando mais forte, porque eles queriam, mas que também tinha um contexto por trás de conseguir fazer com que a voz chegasse até a última cadeira. Então, Exatamente. nossa, é tudo muito mesmo ligado sempre, né? Contexto histórico. Muito E sabe uma interessante. coisa que eu acho Vamos ver o que engraçado? vai acontecer, né, na pandemia. Fala. Exatamente. Eu acho engraçado isso que a Andressa falou agora, porque no sentido de por que essas estratégias vocais que eu estava falando antes, que elas são tão importantes? Porque, como a Andressa está falando, para atingir a voz até o final da plateia, seja no canto lírico quanto no belting, você tinha que ter uma estratégia que levasse os harmônicos a ressoarem de uma maneira que ia aumentar o número de decibéis. E os decibéis, eles podem se aumentar por força ou por estratégia. Então, tinha que ter uma estratégia muito de casamento mesmo entre formantes e harmônicos para que isso voasse pelo teatro, né? Chegasse até lá longe. E agora eu vejo que, como não tem essa necessidade mais, se perdeu um pouco dessa habilidade de achar a estratégia de uma maneira fácil, porque agora tem um microfone. Então, até psicologicamente, você fica assim, tá aqui, eu não vou gritar, porque senão... E daí qualquer estratégia fica muito... Então, tem essa parte toda da evolução que fica mais complicado para aprimorar uma estratégia que antes era para o aumento dos decibéis. E agora os microfones eles já estão muito mais calibrados, né? Mas os alunos têm que aprender a fazer a estratégia sem o microfone para depois que puser o microfone, a amplificação não pegar essa puxada forte, né? Porque senão o trabalho do engenheiro de som é muito grande.
E o que tem, assim, o engenheiro de som ele já faz mágica na Broadway, né? Tem muita mágica por trás ali. Mas aí são esses os que acabam tendo que pegar mais dias de folga na Broadway, porque a voz fica mais cansada. Então, assim, qual o custo-benefício? Quanto mais a gente conseguir fazer esse casamento de formante e harmônico, mais fácil vai ficar a sua oscilação, mais fácil vai ficar o tipo da fonação para o tipo específico de som que é necessário para o show, para que se consiga essa consistência nos 8 dias de show, os 8 shows, né, durante os 7 dias da semana. Você pegou num ponto muito interessante, Ana Flávia, que eu estava lembrando. Teve um vídeo que eu assisti no YouTube, acho que foi com a Idina Menzel, mostrando ela cantando no microfone e sem o microfone. E aí mostrando como é que dá realmente diferença. Porque às vezes quando a pessoa está ouvindo lá no CD, no EP, enfim, agora a gente está com streaming e tudo mais, a gente tem às vezes uma sensação de caramba, ela está cantando alto pra caramba, então eu vou gritar também, para chegar lá no agudo, né? E aí, quando você vê lá no V, é muito interessante. Depois, quando eu tiver, se eu lembrar aqui do link, depois eu mando para vocês, pessoal aqui também. Aí a gente vê ela cantando fora do microfone e fala, caramba, diminuiu assim, parece que 50% a pressão. Então, quando você fala disso, dessa importância de primeiro esse cantor conseguir fazer fora do microfone, tem até uma questão mesmo de saúde, de conseguir durar aí esses 8 shows por semana. Exatamente. Sim, E outra claro. coisa que vem na cabeça com isso, Andressa, é o fato de que o canto contemporâneo, não só o belting de teatro musical, mas o contemporâneo em si, está acontecendo muito uma coisa semelhante com isso que você mencionou, no sentido de os cantores escutam a Adele ou alguma outra cantora fazendo isso e aquilo, e às vezes tem um reverb ali que foi colocado, tem uma compressão que já foi posta na voz. E assim, a gente está vendo efeitos feitos vocalmente, tentando imitar aquilo que foi feito eletronicamente pelo CD. Nossa! Entendeu? E é uma confusão. Melodyne. É uma. Uau! Os alunos estão vindo cantando com Melodyne já, né? Meu Deus! Né? Com autotune. É muito engraçado. A Camila pergunta se tem alguma formação para professores que queiram entrar no mundo de preparação vocal para teatro musical. Que a gente possa recomendar. Fazer um estágio lá. Muito bom. Teve uma outra pergunta também que eu vi aqui no meio do caminho, perguntando sobre canto italiano. Peraí, ó. Italianos teriam mais. Se a língua italiana favoreceria o belting. Isso. Se a língua italiana favorecia o belting. Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu acho que sim, porque o italiano fala mais alto, né? Fala aqui, ó. Ma che? Você pode estar do lado e eles estão gritando, né? Se tem algum italiano aí, eu tô falando porque eu sou italiana também, tá bom? Só falta chegar meu passaporte, mas eu sou italiana também. Então eu falo com muito orgulho. Mas assim, eu não falo italiano, então eu tô tentando pensar nas vogais aqui. Eu acho que sim, porque assim, quando você fala... As vogais tendem a ser mais abertas do que no português, né? É. Então isso já vai propiciar uma... E tem essa pressão também, né? Então as duas coisas... Tem uma coisa só que eu queria falar, que assim... às vezes essa coisa de não ser tão intenso quanto parece ser, às vezes as pessoas também querem cantar tipo assim, né? Que é uma coisa que também não vai funcionar. De certa forma tem isso, de você chamar a sua mãe na outra sala, tem isso. Que precisa, né? Precisa estar vivo assim no trabalho do belting, assim. Só para falar, porque a gente sabe que aqui às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, assim, as coisas que a gente fala. Sabe que eu queria saber, Ana Flávia, como é que está sendo com a pandemia a perspectiva dos musicais? Como é que está sendo a adaptação, né? Nesse contexto da pandemia, das montagens, o mercado? Como é que isso está se desenhando? Tá bem complicado, viu? E assim, eu não posso nem te dizer que eu sei o que vai acontecer, porque nem dentro da Broadway, nem nas faculdades, a gente sabe o que vai acontecer em setembro. Tá num período de transição muito grande, assim. Tanto que todos os musicais, a gente recebeu cartas oficiais falando estamos em pausas indeterminadas, né? E até agora não recebemos nada oficialmente dos shows.
falando vamos voltar. A gente sabe que eles estão conversando dos bastidores e tudo mais. E cada vez eles falam, ia ser fevereiro, daí ia ser maio, ia ser junho, ia ser julho, agora ia ser setembro, mas quem sabe quando que vai ser, né? E aqui em Nova York, o problema é um pouco maior do que em outros lugares por causa da questão espaço. No sentido de, tem algumas universidades que já estão fazendo shows fora, ou com máscara, ou isso e aquilo, porque eles têm ou um espaço grande, ou eles podem fazer lá fora, eles têm um estacionamento na faculdade, alguma coisa assim. Nova York é Nova York, não existe estacionamento, não existe espaço, sala é um cubículo, entendeu? Tudo é pequeno. Então, só de pensar na última reunião que a gente teve, eles falaram, o pianista e o professor podem ficar numa sala, mas o cantor tem que ficar numa outra sala com um Dante System, que tem uma câmera, que você pode tocar, com esse Dante System, o pianista e o cantor conseguem tocar sem delay. Então, dá para acontecer como se a aula estivesse acontecendo ao vivo. Porém, isso duplifica o tanto de salas de aula necessárias para os alunos. Ou seja, não vai acontecer, né? Ou vai acontecer na metade das aulas. Então, os desafios são muito grandes no sentido de Nova York por causa de espaço. Embora já estão tentando fazer essa transição. Então, em questão de teatro, a gente não sabe ainda, porque tem muita conversa acontecendo nos meios, tanto médicos quanto de performance, de tentar ver, se o cantor entrou no teatro às 7 e ele fez o screening e ele está pronto para atuar. Ele não pode sair no meio do show, ele não pode sair para buscar uma água, ele não pode sair para nada, ele tem que ficar ali, entendeu? E se alguém está contaminado, daí o que acontece? Contamina todo mundo, daí para. Então tá bem complicado ainda saber como que eles vão fazer e quando que vai voltar. E o Zoom fatigue é real, né? Tá todo mundo bem cansado de ficar na tela. Porém, tem muitas produções, a gente mesmo fez várias produções virtuais. Só que leva muito mais tempo, né? De fazer a edição, porque agora, assim, a parte de coreógrafo e diretor não é só isso que a gente precisa mais. Agora a gente precisa do diretor, coreógrafo, um audio engineer, um video editor, um this, um that. O cara da luz não é o cara da luz mais, porque agora os alunos fazem a sua própria luz no telefone. Então, assim, as funções trocaram muito, né? Mudou muito de função de tudo. Então, é bem diferente. Então, puxa vida, né? Muitas coisas para a gente pensar para um futuro aí. Não sei se aqui no Brasil algumas coisas têm acontecido das pessoas se reunirem em uma equipe o máximo reduzida possível e daí se filma e se transmite, né? Não sei se isso vai ser uma tendência ainda mais aqui, que a coisa promete durar mais uns 2 anos, talvez, né? Não sei. Não quero ser pessimista. Como é? Quero ser pessimista, mas já sendo, né? Mas, né? olhando o andar da carruagem... É complicado, Olha, né? Depois eu digo, isso tudo mudou a maneira com que todo mundo vê performance, né? E tanto assim, o poder curador da performance ao vivo é o que a gente mais tem percebido. Porque o que tem de problema de saúde mental agora sendo mais exacerbado, é muito interessante de ver, porque pela falta desse contato humano e da música, né? A sonoridade musical já te traz essa harmonia no corpo, né? Na ressonância da música em você. Então, assim, acho que essa é uma parte mais problemática, assim, que eu vejo, assim, como é o que mais está pegando, né? Porque, você pode fazer uma coisa virtual, às vezes as pessoas vão querer assistir, às vezes não, é o que é, mas para a pessoa que faz a música ali no ao vivo, tem até um fator fisiológico, né? De saúde mesmo. Sim. A Shirley pergunta, existe medida de segurança contra a Covid em aula de canto presencial? Olha, as medidas para prevenir, na verdade, só máscara, né? A máscara para usar ali, porém eles falam que eles têm feito muitas pesquisas em questão dos droplets, porque o droplet pode sair por baixo, pode sair por cima, pode ficar no ar e tudo mais. Então, eles não recomendam menos de 12 feet de distância. Não sei quanto que é isso em metro, mas
É tipo, a minha altura vezes 2, entendeu? Ok. 3 metros, né? Quase 3 metros, né? Por 2 aí. metros e meio. Por aí. Então é complicado, né? Porque eles não estão, pelo menos aqui. E assim, Nova York é muito chato para burocracia. E universidades em Nova York, principalmente. Então, assim, eu não posso me basear tanto só por isso, porque pode ser que outros lugares que são mais flexíveis, eles conseguem fazer, entendeu? Porque não faz muito sentido. Às vezes eu moro do ladinho do Washington Square Park, que é aquele parque bem grande aqui. Eu vou ali o outro dia, tava assim, um do lado do outro, parece que tinha uma festa acontecendo, sabe? Então você fala, tá todo mundo ali. Mas na hora de ser uma coisa oficial, você não pode, porque tem toda a burocracia, né? Então, é complicado porque a gente sabe que é transmissível e bem transmissível, né? E Não dá para brincar. tem uns seguindo e tem uns não seguindo. Então, com essa coisa da vacina, tá ficando mais complicado ainda. Com certeza. Bom, a gente está se encaminhando para o final, né, Dre? Isso aí. Eu até ia perguntar se vocês têm mais alguma dúvida, o pessoal que está assistindo a gente. Estamos com 54 pessoas aqui. Olha só. Estamos muito felizes com todo mundo que está aqui presente nesse momento. Como a Ana Flávia falou, o pessoal está meio até cansado, essa coisa de tela, de ficar assistindo. Então, terem essas pessoas aqui com a gente, poxa vida, é uma honra, né? É uma assistindo. honra, mas é um privilégio muito grande, né? A gente poder conversar com a Ana Flávia. Com certeza. Nos contextos era assim, de vez em nunca que a gente podia ter ela, né? Muito Obrigada. Muito especial. Uma ótima oportunidade. Então, lá, pessoal, está comentando, ó. Live maravilhosa. Todo a Juliana, Camila, todo mundo comentando. Camila, Lívia. fica para sempre, Ana. O pessoal está comentando desde o começo que está gostando muito, que é uma coisa que a live, os conteúdos da live estão muito legais. Aproveitem, pessoal, para fazer as últimas perguntas de vocês, que a Ana Flávia tem um compromisso daqui a pouco e a gente vai liberar ela. A Shirley pergunta se a gente tem dado aula de canto presencial. Eu não. Também não. Não, por aqui não. Tudo no Zoom. Tudo Zoom. Tudo no Zoom. E tem sido lindo também. Aqui é isso. A gente sente falta do corpo presente, da troca mais, né? Claro. Física, assim, né? De ouvir a pessoa no ao vivo, né? Embora agora, como a Jo comentou, como é que vai ser depois, né? Porque agora a gente já está começando a criar esse novo contexto de ouvir a pessoa do outro lado ali da tela, né? As coisas... Não, agora, esse ano eu comecei a dar aula para um monte de gente de fora da minha cidade. Então... Esse ano não, mentira, ano passado. Então, quando acabar, se acabar, né? Certamente, pelo menos essas pessoas eu vou manter dessa maneira. Isso é uma coisa que estreitou, né? Agora eu consigo me relacionar com pessoas de lugares mais distantes. Então, acho que isso é uma coisa engraçado, Joana, porque assim, essa mudança que você está falando vai afetar o mercado de uma maneira geral, né? Porque agora todo mundo sabe que funciona. Então, vai ter um vírus, né, de mercado que vai ser... Não vai revolucionário de uma hora para outra. E eu acho que assim, essa que é não a preocupação maior, mas assim, como que nós todos vamos nos adaptar a voltar à vida normal, que nunca mais vai ser normal do jeito que a gente conhecia. Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa assim. Eu acho que ninguém mais vai ficar despercebido se alguém tiver uma febre e falar, eu vou na aula de canto. Não vai não, meu filho. Fique em casa. Vai ser coberta. Entendeu? Que nem os orientais, né? Os orientais já, desde sempre, pegou uma gripezinha, já bota a máscara, vai de máscara. Gente, já tinha uma relação de muitos. Meus alunos vinham resfriados, eu falava, tá bom, melhoras, hein? E dava beijinho na bochecha, tudo. Quantos resfriadinhos e gripes eu peguei? Tipo, meu Deus. Realmente mudou completamente, né? Mas sabe, fora isso também, eu vejo que assim, uma mudança é que a maneira de pensar das pessoas também mudou. Mudou não só no sentido de, a internet está aí, tá para ajudar, mas em sentido de como que eu posso utilizar a minha cabeça de uma maneira diferente, de uma maneira mais entrepreneurial, entendeu? De fazer uma coisa diferente e todo mundo tá dando seus pulos. Estão descobrindo como que faz isso, como faz aquilo, enquanto a Broadway está fechada, enquanto não tem trabalho dessa maneira. Você entendeu? Então, eu acho que essa mudança foi uma mudança geral que aconteceu num global, né? Eu tenho até uma pergunta que me veio agora, Ana Flávia. Você acha que cresceu bastante a procura
desses artistas para darem aulas de canto? De procurar informação? Porque muitos acabam sendo artistas, nem sempre a pessoa que canta na Broadway, ela dá aula de canto. E aí, você acredita que aumentou bastante essa procura? Agora você vai abrir uma caixinha de minhoca que eu não queria nem abrir. Porque, sim, com certeza. Tem muita gente tentando fazer workshop, masterclass, aula disso, aula daquilo. Só que aí entra naquele problema que a gente está tentando lidar com a PAVA, que é a Pan American Vocalogy Association, que é qualquer pode abrir um estúdio de canto no fundo da casa sem ter nenhuma licença em pedagogia vocal. Entendeu? Não tem esse processo de credenciamento. Eu acho muito complicado. Né? Então, assim, tem muita gente dando aula? Tem. Mas tem muita gente que é raw talent, que não tem pedagogia e que está dando aula. Entendeu? Então, acho que isso é problemático também, porque daí tem os young, naive teenagers que estão querendo assim, uma fama, um sucesso. E, de repente, vê um nome grande e quer estudar com o nome grande sem saber que não tem entendimento nenhum de funcionamento, funcionalidade vocal, estratégia, nada. É só no gogó. E se daí a outra pessoa não tem o mesmo tipo de talento, que eu não quero nem entrar nessa palavra de jargão, mas você entende o que eu tô falando? Então é uma coisa complicada. Mas tem muita gente fazendo business out of necessity. Ai, entendo. Nossa, aqui é a mesma coisa. Como cresceu, né, o mercado de ensino de canto do ano passado para esse? É uma coisa impressionante, assim. Demais, demais. E agora com os cursos online, com os lançamentos cada vez mais bem feitos, você olha o site da pessoa, nossa, com a foto bonita e tal, e aí realmente pode ter aí a fragilidade, né? A gente está enfrentando esse desafio aqui também de poder discernir um pouco, né, o que é, como que é a formação da pessoa, do design que ela apresenta dela mesma, ou do marketing que ela apresenta, né? Acho que também é uma das coisas que vão acontecer agora no futuro próximo, é a gente aprender a lidar com essa oferta, assim, incrível de coisas dentro desse contexto novo. Verdade, meninas. Desafios aí pela frente. Desafios com pela certeza. frente. Mas vamos embora. Vamos embora, estamos aqui. Que conversa boa, Eva. Muito bom. Eu acho que eu vi assim, antes até, eu acho que a Ju ela vai entrar para o final, mas eu acho que uma pessoa tinha perguntado aqui, acho que Lucas, ele perguntou assim, como lidar com a timbragem da voz usando apenas o monitoramento in-ear? Ah, entendi. Para quem não entende o que é o monitoramento in-ear, é um pontinho que vai dentro do ouvido que você usa quando você está cantando nos shows da Broadway e tudo mais. Você tem um microfone e tem um in-ear. Ele está perguntando como é que monitora a timbragem da voz. A timbragem. A timbragem da voz. Eu não acho que a timbragem muda muito do in-ear. Só que assim, da mesma maneira, se eu puser a mão no ouvido, eu vou ouvir mais a ressonância dessa maneira do que se eu estivesse ouvindo para fora, né? Outra coisa, da mesma maneira, se você pegar a sua mão e trazer a orelha para frente, fizer uma conchinha assim, você vai ouvir de uma maneira muito diferente. É mais... eu tento guiar meus alunos no sentido de encontrar a percepção corporal e de coordenação, de como eles se sentem, não no sentido de sensação física, porque muitas vezes você não sente nada, mas nessa awareness, né, de tá entendendo o que está acontecendo no seu corpo quando você faz a timbragem que você quer, e quando põe o in-ear, se acostumar com deixar aquela timbragem da mesma maneira no corpo, sem deixar essa parte auditiva entrar no mix para não atrapalhar, né? Porque se você começa a escutar de uma maneira diferente, daí você quer reagir ao som. Então, o treinamento é o que vai ajudar a fazer essa calibração, né? Calibragem de como que você vai permanecer no mesmo tipo de estratégia corporal e de coordenação vocal quando você está com o in-ear quanto sem o in-ear. E para isso você pode fazer só esse tipo de estratégias para estudar mesmo, para se conhecer, né? Quanto mais você conhecer sua voz e como você reage, melhor você pode lidar com essas coisas tecnológicas que vão ser desafios, né? É que nem quando a gente começa a aprender ali a gravar em estúdio, quando vai fazer mais vozes, a gente
ali afinado e tudo, mas na hora que vai cantar e começa a jogar outras vozes em cima, vê que não é tão simples assim. Que tem também uma habilidade ali de você, como você falou, né, Ana Flávia, tem que ir treinando para chegar no ponto, né? Isso Com mesmo. certeza. Prática, 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 Isso processo. aí. Bora, bora para a prática. Bora pra prática. E não tem Ana Flávia, shortcut. muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Que legal que deu para encaixar. Ficou muito obrigada por Palminhas! quem se inscreveu no congresso de voz cantada que vai rolar no final da semana, a Ana Flávia vai estar lá, eu também vou estar. Vou falar de canto popular brasileiro, a Ana Flávia vai falar um pouco mais sobre belting, não percam. E em junho a gente vai ter a Ana Flávia na pós em Pedagogia Vocal da FASME. Aê. E a gente vai ter uma aula com a Andressa também, mas essa aula é fechada só para a turma da pós. Bora, bora, bora. E foi um prazer, meninas, estar com vocês. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. E obrigada por todos que atenderam, que vieram aqui hoje, viu? Agradeço muito. Eu sei que está todo mundo cansado de telinha, mas agradeço o carinho. Não, mas Muito oportunidade linda. Isso aqui, essa é a parte boa das telinhas. Eu vou até pedir, Jô, se você agora do finalzinho, eu queria tirar uma foto aqui bonita de nós três. Se alguém também quiser tirar aí, mandar pra gente, que às vezes, né, a gente fica um pouquinho mais longe aqui, fica melhor. Então, não me pega aí, de olho fechado, hein? Por favor. Aí eu vou pedir, Jô, para você desativar um segundinho os comentários para poder ficar as três sem a sujeirinha da... Será que eu vou saber fazer isso? Peraí. Acho que nos 3 pontinhos deve aparecer alguma coisa. É que aqui para mim tá não... dando cãibra aqui já, ó. Oh, meu Deus. Peraí, segura o sorriso um pouquinho. Ai, caramba. Eu não sei, tem... o meu não tem 3 pontinhos. Vê. Desativar não tem. Do lado direito aí. Tem só vocês duas convidadas para participar nos meus pontinhos. E outros pontinhos não tem. Não tem. Tudo bem, a gente dá um jeito aqui então. Agora tem só assim, sensacional, gurias. Vamos lá. Eba! Vai lá então. Deixa eu tirar aqui. Obrigada muito. Aê! Prontinho. Um grande beijo. Bom descanso, boa reunião, Ana Flávia. Obrigada. Beijo. Obrigada, meninas. Tudo de bom. Beijão. Aí. Tchau, tchau. Tchau pra todo mundo. Pra vocês também. Tchau, tchau. Agora, detalhe que eu preciso saber como que desliga. Deixa eu até te falar, Jô. Vai ter, acho que, a opção de você deixar salva a live para você colocar lá no feed. Então, na hora que a gente sair daqui, não esqueça de já botar direto, tá bom? Tá bom, pode deixar. Fechou. Obrigadão, Jô. A gente vai se falando. Valeu, tchau, tchau. É nóis. Tchau. Não. Ai, gente, eu não sei terminar. Ué, deveria ter um botão aqui de stop, né?